Muito bem. Ok, então vamos fazer a nossa prece. Vamos pedir a Jesus que nos abençoe, nos proteja, que nós continuemos fiéis aos seus ensinamentos, a fim de que a nossa encarnação seja proveitosa. Nós vamos conversar então sobre o tema proposto, que é a força de Jesus para a nossa evolução, para a valorização da nossa vida. Ora, se nós formos para o Evangelho, no capítulo 5, nos itens 4, 6 e 10, nós vamos encontrar essa passagem que Jesus nos diz: bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus. Ora, bem-aventurados os aflitos já nos dá assim aquela sensação de eu preciso sofrer para poder ganhar o reino dos céus? Na verdade, eu não preciso sofrer, mas quando nós fazemos o nosso propósito, o nosso programa reencarnatório, nós colocamos a possibilidade de um trabalho fraternal, amoroso, mas também, como nós nos conhecemos muito bem, nós sabemos que nós temos que botar como opção também aquelas corrigendas das nossas faltas do passado ou uma programação de adiantamento por mérito. Ora, Jesus que nos conhece, os espíritos amigos que nos conhecem, nosso anjo de guarda que nos conhece muito bem, eles sabem que nem sempre nós nos mantemos firmes no programa reencarnatório, porque nós sabemos que nós estamos procurando Jesus há muito tempo, mas às vezes nós procuramos Jesus de uma maneira equivocada. Mas Jesus, que é amor puro, Ele espera igualmente por nós. Ele solicita e Ele nos auxilia a procurá-lo através dos nossa ponte com Ele, que são os nossos irmãos. Aqueles pequenininhos aos quais Ele se referiu, quando disse se nós atendêssemos daqueles pequenininhos, ou seja, dos seus filhos, ele se sentiria muito bem. Então, Jesus buscou inicialmente, quando reencarnado aqui na face da Terra, ele buscou inicialmente o concurso de Pedro e de André. Esses foram os primeiros que ele chamou para poderem compor os seus 12 apóstolos, seu quadro de 12 apóstolos, que na Bíblia também se chama Assembleia de 12 Companheiros, para atacar o serviço de regeneração do planeta. Então Jesus tinha um propósito muito grande, porque há 4 bilhões e meio de anos ele formou esse mundo. Há 250 mil anos, mais ou menos, nós saímos daquela fase da vivência na água salgada, saímos do lodo do fundo do mar e passamos a rastejar na terra firme. Inicialmente com 4 patas, nós passamos inicialmente pelo reino mineral, pelo reino vegetal, chegamos ao reino animal, até chegarmos ao reino hominal, quando nós então atingimos a fase da razão, já com o progresso estabelecido. E Jesus espera por nós a esse tempo todo. Desde o primeiro dia da Boa Nova, Ele insiste e apela junto de nós para que nos convertamos em instrumento da sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre nós, entre as criaturas humanas, sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Ou seja, o trabalho é nosso. Jesus nos apoia? Sim, sem problema. Ele está trabalhando em nome de Deus, porque ele diz que ele e o Pai eram um só. Paulo, na sua pregação, se diz que não sabia mais se ele vivia em Jesus e se Jesus vivia nele. Tão fundido estava ele com os ensinamentos de Jesus. Nós vivemos num mundo de interrelacionamento.
Nós não vivemos sozinhos. Nós estamos sempre influenciados e influenciando. Nós somos receptores e somos emissores. Nós emitimos energias e recebemos energias. Nós emitimos pensamentos e recebemos pensamentos. Nós, na mesma onda mental em que nós estamos, nós nos sintonizamos com aqueles que estão na mesma onda mental. Então nós temos as companhias que nós queremos ter. Para isso nós estamos trabalhando. Para isso nós estamos conquistando. Para isso nós estamos emitindo ondas em comprimento, largura específica, para poder nos sintonizar com aqueles que são os nossos semelhantes. Ora, então, Jesus nos conhecendo perfeitamente, ele sabe que nós vamos receber influências de espíritos. Ele não falou se era só de encarnado ou desencarnado. Não é? Quem chamou o espírito encarnado de alma foi Allan Kardec, foi espírito de verdade. Então, Jesus, que alguns dizem que é o espírito de verdade, Jesus sabia que nós iríamos trocar sentimentos, trocar energias, trocar pensamentos. Nós iríamos mentalmente, que a mente comanda tudo, pela nossa programação mental, nós iríamos nos relacionar com aqueles que estivessem no mesmo comprimento de onda. Ora, com isso, nós nesse mundo atual, sabendo que nós vamos receber influências, principalmente pelos meios de comunicação, nós temos observado que as notícias são muito contaminadoras de sentimentos de tensão, de angústia, de ansiedade, de medo, às vezes até de pânico, porque nós estamos criando toques, nós estamos criando transtornos compulsivos obsessivos. De repente, lavar a mão para nós virou um toque. Né? Você pega alguma coisa, você, na sua casa, você já fala, mas eu tenho que lavar a mão, eu tenho que passar álcool, eu não posso deixar ninguém chegar perto de mim a menos de 2 metros. Se não tiver com máscara, eu vou danar com ele. Ou seja, a gente começou a ter transtornos obsessivos. A aflição é um deles. Por isso que Jesus, sabendo que nós iríamos ficar aflitos, não só pelas influências encarnadas, mas também pelas influências desencarnadas, na dependência da nossa colocação mental, da dependência daquilo que nós estamos fazendo e programando, da sintonia mental que nós estamos tendo, Jesus já sabia. E ele já nos diz naquela época, bem-aventurados os aflitos, porque ele afirmava que o jugo dele é leve. Isso significa o quê? Significa que se nós nos conscientizarmos que a programação reencarnatória é nossa, que os acontecimentos foram programados, na maioria das vezes, por nós, que nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo, e que essa vibração negativa de todos nós, em somatória, transformou a psicosfera da Terra, propiciando o aparecimento de larvas, de bactérias, de vírus. O Aniceto fala isso muito bem no livro Os Mensageiros. Ele sai para passear com o André Luiz, numa rua lá do Rio de Janeiro, e ver aquele ajuntamento de pessoas com sentimentos negativos, com propósitos negativos, com a mente programando coisas negativas, estabelecendo sintonia entre uns e outros com vícios. E ele mostra para André Luiz aquelas nuvens de bactérias, de larvas, que estão sendo criadas com a colaboração da desorganização mental daqueles que ali estavam pensando e agindo negativamente. Nesse momento, então, nós temos que dar atenção àquilo que nós estamos vendo, àquilo que nós estamos lendo, àquilo que nós estamos ouvindo. É preciso a gente selecionar coisas positivas, coisas que elevam, coisas que propiciam a nós, como espíritos, sintonias melhores, sintonias de paz, de alegria, sintonias de elevação,
uma das características dos espíritos elevados é justamente o bom humor. Chico Xavier chamava muita atenção para isso. Ele e o Simonetti, nessas obras, lendo rindo e refletindo com Chico Xavier, eles mostram que os espíritos elevados são bem-humorados, são alegres, eles não são tristes, eles não descem à sintonia da decepção. Eles nos veem e veem as situações em que nós estamos de inferioridade, eles se condoem da nossa situação, mas eles não ficam ali lamentando, nem julgando, nem condenando. Eles sabem que nós ainda não evoluímos, que estamos à procura dessa evolução e, portanto, eles sabem que precisa que nós estejamos bem sintonizados com a doutrina trazida por Jesus para que nós possamos nos sintonizar com a espiritualidade maior. Nesse mesmo capítulo, Jesus nos afirma: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Ora, ele indica, mas ele não diz assim, você tem que sofrer. Ao contrário, quando Jesus atendia alguém em sofrimento, ele dizia para a pessoa sem nenhuma condenação. Jesus era atemporal. Ele sabia ali naquele momento do passado, do presente, do futuro daquele que estava ali consultando, pedindo tratamento. Mas ele não entrava em julgamento, ele não condenava, ele nos considerava e nos considera como criancinhas ainda na evolução espiritual. Então Jesus está indicando, tudo bem, você se programou para chegar aqui à Terra e amar e trabalhar no bem, mas de repente você assume níveis de vidas passadas, você se recorda das coisas não boas que nós nos recordamos, das coisas não boas que fizemos no passado, e assumimos aquela atitude, aquele nível daquela encarnação passada, aquele nível mental, e passamos a fazer tudo errado de novo. Mas ele, numa consolação, ele nos indica uma possibilidade de recomeço. Ele indica, ao mesmo tempo, a compensação que espera àqueles que sofrem e a resignação que faz abençoar o sofrimento como prelúdio da cura. Olha só, gente, que coisa linda. Nós temos que ter calma, resignação e fé no futuro. Essas três situações, é preciso que nós as tenhamos bem conscientemente, porque não adianta nós ficarmos lamentando. Nesse momento em que nós estamos nessa ansiedade, no medo, às vezes até no pânico, nós precisamos novamente entrar em prece reconfortadora, nos relacionar com Jesus, através dessa evocação aos espíritos amigos, que vêm nos trazer energias de cura, energias de reequilíbrio, de harmonização, porque não adianta ficar lamentando nem apavorado. Tem muita gente perdendo a calma, indo para o suicídio. Esse mês amarelo, em que nós estamos todos trabalhando para que os nossos irmãos não caminhem para essa fase do suicídio. Então, na hora que a ansiedade chegar, que a angústia chegar, que o medo chegar, nos recolhamos dentro de nós mesmos, elevando os nossos pensamentos à espiritualidade superior e pedindo a eles, nesse momento, em nome de Jesus, que nos reconforte, que nos dê a fé, que nos dê a confiança naquilo que estamos fazendo em nome de Jesus. Então, botando o nosso coração para bater certo, sem taquicardia, sem aumentar as batidas, nós estaremos saindo do risco de um acidente vascular cerebral, de um infarto do miocárdio, de uma pressão alta, de uma piora de uma pressão alta, de momentos em que nós vamos secretar, pelo medo, pela ansiedade, hormônios do mal-estar, que vão nos maltratar, que vão maltratar o nosso corpo. Ao mesmo tempo em que Jesus fala sobre o sofrimento,
ele fala sobre a resignação. Resignação não é ficar de cabeça baixa, parecendo um carneirinho. Não é isso que Jesus pediu. Ele nos afirmou, ao doente e o médico. Ou seja, se nós estamos numa situação emocional em que nós não estamos conseguindo nos controlar, é o momento de procurar ajuda. Vamos ao psicólogo, ao terapeuta, vamos ao psiquiatra, ao psicanalista, vamos ao irmão que nos aconselha, vamos ao grupo de prece, vamos ao grupo de tratamento, vamos à nossa igreja, seja ela a que for, seja qual movimento filosófico for. São santos movimentos. Nós é que fazemos com que eles sejam distorcidos. Então, eu preciso ter fé no futuro, eu preciso ter confiança. Quando eu fiz o meu projeto reencarnatório, eu alinhavei as linhas mestras dos acontecimentos de toda a vida. Eu programei a quantidade de fluido vital que eu precisava para tantos anos de vida que eu iria passar encarnado. Esses anos de vida, diante da eternidade, são fagulhas no tempo. Então nós precisamos entender que a longevidade pedida por nós para podermos trabalhar-nos, foram para a gente nos trabalhar, corrigindo as faltas, corrigindo as más tendências e aprimorando as boas tendências que nós temos, todos nós temos. Nós fomos criados simples e ignorantes, mas porém perfectíveis. Então a bênção da vida que Deus nos dá, quando Deus criou a matéria, o fluido cósmico universal, Ele nos criou também como princípio inteligente, passando por vários reinos para chegarmos aos espíritos na fase da razão. E nós já estamos nessa fase, portanto nós precisamos pensar, raciocinar, seguindo Sócrates, que na antiguidade já nos pedia o autoconhecimento, seguindo Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, seguindo esses espíritos amigos que nos concitam a autoanálise. Quando amanhecer o dia, vamos perceber como é que foi a nossa noite, que companhias nós tivemos, se nos recordamos de onde nós estivemos, para que nós estivemos, fazendo o quê. Quando chegar o momento de dormir, além da prece de agradecimento que já fizemos de manhã, façamos uma prece pedindo a Jesus que nos permita as companhias de espíritos bondosos, para que juntos deles em desdobramento, nós possamos aprender, estudar, compreender, analisar, servir. Quantas vezes nós, os trabalhadores espíritas ou não, como médiuns, nós vamos para a pátria espiritual em desdobramento e os espíritos vão nos usar na mediunidade que tivermos, na psicofonia, na doação de ectoplasma para materializações, na doação de ectoplasma para a confecção de remédios, nas assistências espirituais para os nossos irmãos em desespero, sejam eles encarnados ou não, nessas desencarnes que nós estamos tendo em Covid, em que o nosso irmão fica sozinho lá, sem nenhuma visita de amigos, de parentes, de pessoas amadas, e desencarne numa situação de confusão muito grande. Se nós imaginarmos que alguns espíritos não acreditam na sobrevida após a morte do corpo, que morreu, acabou, ou que morreu o corpo, o espírito vai ficar dormindo até que Jesus venha chamá-los, esses irmãos vão passar para a pátria espiritual numa situação de desequilíbrio completo. E eles precisam de nós, das nossas preces. Chico Xavier diz que nenhuma prece fica sem resposta. Toda prece tem o seu efeito. Pode não ser como nós queremos, mas ela tem o seu efeito. Se nós nos recordarmos de que no filme Nosso Lar, o André Luiz estava dando passe num espírito de uma moça que havia saído de uma situação de umbral e que estava ali a passar mal,
E o André Luiz resolveu dar um passe nesse espírito e quase desencarnou o espírito de novo. Porque ele não tinha fluido preparado para poder dar o passe. Ele não conhecia nada de passe. Ele viu o Silas, o Tobias trabalhando, as enfermeiras trabalhando, os enfermeiros, os médicos, e ele ali na prepotência de médico desencarnado, ele achou que ele tinha esse fluido preparado para ele também dar esse passe. Foi quando o pessoal disse para ele, olha, inicialmente, André, a gente precisa entender que é preciso estudar para saber, saber para conhecer, conhecer para fazer. Então você tem que estudar para poder fazer. E se nós nos lembrarmos, na tela, no monitor de uma televisão colocada à cabeceira daquele espírito, apareceu a mãe dela, encarnada, fazendo prece e pedindo a Jesus por ela. E ela não tinha a menor condição de conscientização dessa energia enviada pela mãe. Aí a gente perguntava, mas que adiantou essa prece dessa mãe? Adiantou muito. Ela pode não ter recebido conscientemente, mas aquilo interiorizou-se nela, no seu perispírito, na sua mente. E com o tempo ela iria conhecer, conscientizar-se desse exercício de intercessão feito pela mãe, em benefício dela, e ela evidentemente iria agradecer porque aquilo serviu para ela se melhorar. Então é preciso a gente entender que na nossa missão aqui na Terra, além da calma, é necessário trabalho, porque a grande maioria de nós só quer pedir. Pedir, pedir, pedir. A gente só se dirige à espiritualidade maior atrás de favores. Ou um favor para nós mesmos, ou um favor para algum parente, para algum amigo. Nunca lembramos de agradecer. Agradecer pelo dia, agradecer pela noite, agradecer pela vida, agradecer pelas alegrias, pelas lágrimas, pelas dificuldades, agradecer pela família que temos, pela família universal que somos, mudando a psicosfera da Terra no sentido dessa transformação que nós estamos trabalhando por ela, para a Terra se transformar de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. E isso depende de nós. Nós fazemos parte desse trabalho, dessa regeneração. Jesus, quando na casa de Simão Pedro, isso está descrito no livro Jesus no Lar, de Neo Lúcio, Jesus disse aos apóstolos, eu me vou, mas não vos deixarei. Nós, quando fomos criados, nós trazemos em nós a essência de Deus. Jesus nos disse que Ele e Deus eram um, mas, evidentemente, com personalidades diferentes. Essa personalidade não fica bem aplicada porque a gente quer personalizar Deus, isso nós não conseguimos. A gente quer fazer Deus a nossa imagem, quando nós sabemos que nós fomos criados à semelhança, à imagem de Deus. Então a gente não tem que personalizar Deus, transformá-lo em pessoa, humanizar, no sentido de corpo. Então, nesses momentos que nós estamos vivendo na Terra, se o sofrimento chegar, se chegar para nós, se chegar para alguém da nossa família, para os amigos, não adianta o desespero. É preciso que nós entendamos a programação de cada um. Nós não sabemos da história pregressa daqueles por quem nós estamos pedindo. Nós não sabemos das implicações do programa reencarnatório desse por quem estamos pedindo. Então, como nós não vamos julgar e nem nos compete fazer isso, compete nos ajudar, é o momento de ajudar com amorosidade. É o momento em que nós vamos nos concentrar, introjetar esses ensinamentos, esse amor de Jesus em nós, fazendo com que a nossa mente se equilibre, se harmonize no bem, na paz, no amor. E nesse momento, com esse tipo de sentimento, nós vamos interceder, evocando esses espíritos amigos, evocando a permissão de Jesus.
para que aquele ente querido, aquele ente amigo, possa se recuperar. A nossa intenção é que ele sare, mas quando nós não conseguimos essa cura, às vezes nós queremos julgar, nós queremos pré-julgar, quando não nos compete isso, não é função nossa pedir satisfação de Jesus, pedir satisfação da espiritualidade, porque nós não sabemos da vida pregressa desse por quem nós estamos pedindo e nem da sua programação. Mas nós vamos pedir com toda amorosidade, vamos pedir com fé de quem está pedindo a Deus para que ele se restabeleça, porque isso faz parte da nossa amorosidade. Mas não temos que cobrar de Deus se o tratamento não está dando certo. Essa cobrança não nos compete. Então é preciso que nós entendamos que essa justiça, a fé na justiça das aflições, só pode ser compreendida se nós entendermos que nós não temos uma vida única, que nós estamos repetindo situações, que nós estamos reprogramando começos. Ora, a fé não é uma entrega, é um trabalho, é uma dedicação, é um sentimento de procura, é um sentimento de realização. Então, eu ter fé significa que eu acredito na realização daquela proposta que eu estou fazendo. Para que essa proposta aconteça, eu preciso estar concentrado, no sentido de entender que estão envolvidos muitos fatores. Inicialmente, as causas atuais dessa presente encarnação, de cada um de nós e daqueles por quem nós estamos pedindo. Essas causas atuais têm que ser referidas a causas do passado. Porque nós estamos vivendo em inter-relação. As vidas iniciais nossas estão em relação com a vida atual. Emmanuel nos diz isso de uma maneira bem diferente. Nós somos o que fomos e seremos o que somos. Portanto, eu não conheço agora conscientemente as falhas que eu tive no passado. Intuitivamente, eu às vezes tomo conhecimento, ou às vezes por alguma informação espiritual de algum espírito amigo, ou às vezes até em desdobramento a gente consultando o plano reencarnatório. Mas nós temos que nos lembrar de que nós não temos que viver na culpa. Os indianos falam muito em karma. Vamos passar a régua. Vamos apagar das nossas mentes o complexo de culpa, porque a vida começou de novo. É outra história que eu estou fazendo. Eu comecei uma nova história de vida que vai ser somada à história de vida às histórias das vidas anteriores. Mas o que eu tenho que tentar é que nessa atual encarnação eu não fique trabalhando para me complicar. Porque se eu ficar trabalhando para me complicar, eu não vou esquecer o passado e vou viver lamentando a vida, me condenando. Outro dia no centro, eu já contei essa história, mas velho, gosta de repetir, um irmão que estava com câncer de intestino, um trabalhador, chegou para mim e disse assim: olha, eu estou com muita dor no intestino, esse câncer está me maltratando. Mas eu reconheço que eu preciso sofrer, eu fui muito ruim no passado. Olha, o que eu ia dizer para ele? Se ele quer sofrer, o que é que nós podemos fazer? O sofrimento é opcional. Então nós não precisamos sofrer, nós precisamos trabalhar, entender a nossa programação, entender o nosso quadro, que a doença chegou, entender que nós não precisamos sofrer apesar da doença e entender que tudo passa. Porque nós temos nova chance depois de trabalhar nesse processo dessa encarnação. Nós não temos que, por sentimentos negativos, por sentimento de lamentações, por sentimento de queixas, gastar o nosso fluido vital, porque isso atrapalha a nossa vida. Quando nós nos colocamos na faixa de coitadinho, na faixa mental de coitadinho, os espíritos têm dificuldade em nos auxiliar no nosso tratamento. Então é preciso que a gente faça uma programação mental no sentido de nos ajudarmos e de ajudar a espiritualidade a nos tratar, para que a gente saiba conscientemente introjetar aquele ensinamento de Jesus quando ele tratava e nos dizia
vai e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Ou seja, esqueça o seu passado, trabalhe o seu presente pensando no seu futuro. A doença chegou, Joana de Anjos diz através de Divaldo, que o interessante, o importante, não é sofrer muito, é sofrer bem. Entendendo a razão de sofrer. Quando a gente entende a razão do sofrer, a gente entende que não estamos sendo castigados, que nós estamos trabalhando uma situação que nós programamos para nós, uma situação necessária. Então, o bem e o mal sofrer depende de nós. Desejamos sofrer? Queremos sofrer? É fácil. Agora, se possível, não vamos ficar sofrendo, porque nós não precisamos sofrer nem ficar lamentando. Tem gente que lamenta tanto o sofrimento que a gente às vezes evita de perguntar como é que ele está. Eu não sei se vocês têm amigos assim. Eu tenho amigos que eu não pergunto como é que eles estão. Eu informo para eles como é que eu quero que eles estejam. Então eu os vejo, eu digo, rapaz, você está um coco da Bahia, hein? Coco verde, né? Não coco maduro. Você está um coco da Bahia, um coco sadio, você está corado, você está bem. Antes que ele me diga o que ele está sentindo. Ele vai pensar que eu estou meio maluco, ou ele vai pensar que eu estou mediunizado e que eu preciso me desincorporar. Deixa ele pensar. O que nós vamos fazer é desejar a ele todo o bem possível, como nós estamos fazendo com esses nossos amigos, entes queridos, internados. Nós estamos ali, não estamos analisando o quadro de merecimento, não é função nossa. Não estamos analisando o quadro do passado deles, não é função nossa. Nós estamos ali como representantes de Jesus, trabalhadores da sua seara, confiáveis trabalhadores, que em nome dele e em companhia dos espíritos amigos, são capazes de fazer criações fluídicas mentais, corrigindo órgãos, corrigindo células, corrigindo elétrons, corrigindo átomos, prótons, elétrons, nêutrons. Nós estamos a nível subatômico, estamos no espírito. E nesse momento, estamos fazendo tratamento à distância, vamos até o paciente, ou nós desdobramos o perispírito do paciente e o tratamos onde estivermos. Com aquele amor incrível, com aquele amor de quem Jesus recomendou, faça o outro o que gostaria que o outro fizesse para você. Amai aos vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam. É preciso nós sairmos dessa situação de inferioridade, de má programação mental. A nossa mente ela é flácida, é plácida, é plástica. É preciso que nós trabalhemos essa mente no sentido de uma nova programação. Olha, vamos nos mentalizar num jardim. Olha que coisa linda. Nesse jardim, com essas flores, se nós nos sentarmos num banco qualquer ali, nós vamos ver a paz da natureza, a paz das árvores, a paz das flores, que nasceram de um botão, que desabrocham e que perfumam o ambiente, perfumam a mão que a toca. E nós temos que ter essa calma no sentido de trabalharmos, porque na vida tudo passa. Esse foi um recado que Chico Xavier recebeu através de Emmanuel, quando ele pediu para Emmanuel que Emmanuel pedisse a Nossa Senhora que mandasse um recadinho para ele. E Nossa Senhora mandou esse recado para ele. Na vida, tudo passa, até a vida. E na soleira da porta, da entrada do quarto de Chico Xavier, estava lá essa frase. Na vida, tudo passa. O sofrimento passa, as alegrias passam, mas precisam ser perduradas, precisam ser conquistadas, precisam ser trabalhadas. E a nossa relação com a criação, com o Deus Criador, pode começar e deve começar pela oração, pela prece. Olha que imagem bonita dessa criança
se colocando em posição de prece. E normalmente as crianças nessa faixa etária, antes de completar a reencarnação, até os 7 anos de idade, eles pedem a Deus pelos pais. Se nós nos lembrarmos de que na programação reencarnatória, enquanto espíritos errantes, nós tivemos reuniões com aqueles espíritos com os quais nós tínhamos acertos a serem feitos, ou trabalhos a serem realizados, tanto podia ser por falhas, como podia ser por um grupo trabalhador, por um grupo que vai trabalhar junto em benefício próprio e individual de cada um. Aí vem então a tal da resignação. Se eu pensar que eu estou sofrendo porque foi uma opção que eu voluntariamente fiz, porque eu precisava corrigir coisas do passado, quitação de dívidas, ou precisava mostrar a confiança daquele que é o meu patrão, no sentido de ser um trabalhador confiável, ele me dá trabalho extra. Então não é só, o sofrimento não é só por dívidas passadas, pode ser porque a gente se transformou num trabalhador confiável. E a prece é o sustentáculo. Tanto a prece é o sustentáculo que Jesus, quando nos concitou a orar, ele disse, quando você for orar, entre para dentro de você mesmo, ou seja, vá para o seu quarto, ou seja, na sua intimidade, e dali converse com Deus. Nós estamos num momento de isolamento, num momento muito bom para que nós estejamos em prece, para que nós estejamos auxiliando aqueles que sofrem, porque nós estamos, a maioria de nós, ou pelo menos uma boa parte, ainda estamos confinados. E o que é que eu estou fazendo desse meu tempo e que Deus vai me pedir contas depois? O que é que eu estou fazendo? Porque Jesus está batendo a nossa porta, a porta do nosso coração, e nos dizendo, eu vos dei 2 mandamentos, o que você fez deles? Eu lhe pedi, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E cadê esse amor que eu pedi para você? Olha, o Buda, numa das suas colocações, nas suas muitas colocações extraordinárias, talvez não dê para você, eu vou passar assim, ele perguntou, qual é a diferença entre eu gosto de você e eu amo você? Ele botou diferença nisso. E ele mesmo respondeu. Lindamente respondido por ele. Quando você gosta de uma flor, você a arranca. Quando você ama uma flor, você a rega todos os dias. Quem ama, entende isso. Quem ama, cuida. Quem ama, entende a vida. Ou seja, aqueles que estão comigo são as criaturas que eu pedi e programei pedindo a Deus para que estivessem. São os nossos bem-amados. São as pessoas com as quais nós vamos nos emendar. Entendendo que na reencarnação nós temos que ter foco. O que é que nós viemos fazer aqui? O livro do Leon Denis, A Razão de Ser do Destino e da Dor, nos dá uma ideia muito boa. Mas Jesus falou, resplandeça a vossa luz diante dos homens. Que luz é essa que a gente fica escondendo? A luz é preciso que a gente possa clarear o caminho, não só nosso, mas acender também uma vela clareando o caminho dos outros. E Jesus falou, ide pregai, ide curai. Eis que eu vos mando em meu nome. Eu sei que a seara é grande, que são poucos os trabalhadores, os ceifeiros, mas vá em meu nome, faça isso. E nós, em nome dele, podemos fazer. O Fernando Pessoa fez uma crônica que eu acho espetacular, quando ele coloca que aquele tempo dele, é como se fosse hoje nos falando sobre a epidemia pela qual nós estamos passando. E ele fez uma crônica com esse teor, com esse título, Depois de Tudo.
De tudo ficaram 3 coisas. A certeza de que estamos sempre a começar. Parece até que ele é reencarnacionista, né? A certeza de que é preciso continuar. Nova vida. Lutas da vida presente. A certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Essa nossa vida é uma viagem. Nós pegamos um trem da vida, o trem-bala. Várias estações, por elas nós vamos passar. Pode acontecer que no meio ou antes da estação final, nós tenhamos que descer, que é essa vida. Mas nada é por acaso. Na criação de Deus não existe o acaso. O que está na nossa programação é aquilo que nós vamos fazer. Nós não podemos dar chance para que o acaso aconteça. Nós temos que trabalhar, seguir as regras, principalmente nesse momento, seguir as regras daquilo que manda o Departamento de Saúde. Por isso, continua ele, devemos fazer da interrupção, se por acaso tivermos que parar antes da estação final, um caminho novo. Nós vamos ter essa chance de nova encarnação. Da queda que tivermos, nós temos que fazer um passo de dança. Caímos, erramos, nos levantemos, esqueçamos a falta e tenhamos essa falta como uma oportunidade de acerto, para que a gente não a repita mais. Do medo, que nós façamos uma escada, ou seja, do limão, façamos uma limonada. Do sonho, uma ponte. E qual é a nossa ponte? O nosso próximo, essa ponte que nos liga com Jesus. Nós estamos à procura da perfeição. E esse encontro, que é essa encarnação atual, é a encarnação pela qual nós estamos novamente pedindo a Jesus que nos atenda nos nossos reclames, mas que, acima de tudo, quando nós chegarmos para Jesus, no nosso encontro, na prestação de conta com a espiritualidade superior, depois dessa vida bem vivida, como filhos e Jesus, o nosso mestre, o nosso guia e modelo, nós vamos dizer para ele, através das ações realizadas pelo muito nos amar, que foi a condição que ele colocou, dizendo: vocês serão conhecidos como meus discípulos pelo muito vos amardes. E nesse trabalho de coração é que nós vamos chegar para ele com esse coração, com esse serviço prestado nas mãos e dizer para ele: Senhor, é tudo que eu tenho. E ele vai olhar para nós nos compreendendo, nos abençoando, dizendo: é tudo que eu quero. Façamos da nossa vida, dessa nova oportunidade, um aproveitamento para que, ao chegarmos na fim da jornada, na estação final da nossa viagem, junto ao nosso espírito, principalmente ao nosso espírito mentor, aos amigos que pediram, nos ajudaram a planejar a reencarnação, que nós cheguemos com as mãos cheias de serviços prestados, de oportunidades aproveitadas. Que Jesus nos abençoe e nos ampare, hoje e sempre. Muito obrigado pela paciência de vocês e por estarem aqui. Fiquem com Deus. Bom final de semana.